Qual é a direção correta para rezar? Bem-vindos mais uma vez ao canal Meoraita. Se inscreva no canal, compartilhe com os colegas, dê um like. Vamos falar um pouco a respeito da direção que nós temos que rezar. Quando nós fazemos a Amidá, indiferentemente se é a Amidá da manhã, da tarde, da noite, Musaf, Neilá, em todas as preces, nós precisamos ficar voltados em direção a Jerusalém. Quando nós estamos num lugar muito distante, nós rezamos em direção a Israel. Se nós estamos em Israel, nós rezamos em direção a Jerusalém. Se nós estamos em Jerusalém, nós rezamos em direção ao Monte do Templo. E se nós estamos no Kotel, nós rezamos em direção aonde ficava o templo. Sobre isso até é muito curioso e interessante, que há uma discussão, nós não sabemos exatamente em qual lugar ficava o templo construído no Monte do Templo. E por isso, você vai observar no Kotel, muitas pessoas rezam virados para frente para o Kotel, mas muitas pessoas rezam um pouquinho virados para o lado esquerdo, porque, segundo a grande maioria das opiniões, o lugar onde ficava construído o templo era um pouco mais para a esquerda, de onde nós rezamos ali no Kotel. E por isso as pessoas se viram um pouco para a esquerda. Por que nós rezamos virados para Jerusalém? Porque nossos sábios nos ensinam que o portão das rezas, o portão por onde as rezas sobem para os céus, fica exatamente no lugar do templo. Nós rezamos virados para o templo e existe um templo espiritual paralelo ao templo material. As rezas sobem nesta direção para o trono celestial. Quando uma pessoa está num lugar e ele não tem ideia para onde fica Jerusalém, dizem nossos mestres que a pessoa deve pensar no seu coração, antes de iniciar a reza, que ele está agora perante o templo sagrado, perante o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, rezando nesta direção. E a pessoa reza para a direção que for, uma vez que ele desconhece a direção certa. Uma vez que na Europa, a direção onde sempre se rezou para Israel é para o leste, ficou famosa a expressão rezar para o Mizrach, para o leste. Inclusive, nas sinagogas, era conhecido na Europa que o lado Mizrach, quer dizer, os assentos mais da frente, são os assentos mais importantes, para as pessoas mais importantes da comunidade. E é chamado Tzad Mizrach, o lado do Mizrach, o lado leste. Mas, é lógico que depende de onde a sinagoga fica. Em Israel, por exemplo, uma sinagoga que fica no norte de Israel, reza-se voltado para o sul. Sinagogas que ficam no sul de Israel, reza-se para a direção norte. E as sinagogas que ficam no oriente, rezam virados para o oeste. Então tudo depende do lugar onde a pessoa se encontra, por mais que se costuma chamar Mizrach. É muito comum a pessoa perguntar, para onde é o Mizrach aqui? Não quer dizer que ele está querendo saber para onde é o leste, ele quer saber para onde rezar. E esta direção vai variar com certeza segundo o lugar onde a pessoa se encontra. Um dado interessante, muito curioso, quem já voou alguma vez com a El Al, quando aparece o mapinha mostrando onde o avião está, e com todos os dados do voo, velocidade, altitude, etc., aparece também a direção de Jerusalém, para a pessoa que está no avião e quer rezar, saber para qual direção ficar durante a reza. É lógico que quando uma pessoa reza no avião, ele deve seguir as instruções dos comissários de voo e só rezar de pé se tiver autorização
senão não há problema nenhum, muito pelo contrário, seria obrigação rezar sentado no seu assento. Quanto à direção para se rezar, há um dado muito interessante. Há uma discussão. Para qual lado exatamente a pessoa deve rezar? Porque quando você tem um globo e você quer traçar uma linha entre um ponto e outro, há várias formas. Das formas mais curtas, há duas formas. Uma forma de se ligar esses dois pontos seria pelo caminho mais curto, a menor distância. A outra forma que teríamos para ligar dois pontos no globo seria uma direção que se mantém sempre constante. Eu explico um pouco melhor. A primeira opção seria ligar os dois pontos pela linha mais curta, pela trajetória mais curta, que aliás é a trajetória até que geralmente os aviões usam para voar entre um lugar e o outro, porque eles querem a trajetória mais curta. Qual seria a desvantagem? A vantagem é que é uma direção que é a menor distância. Mas a desvantagem, entre aspas, é que você está numa direção rezando para Jerusalém, mas é uma direção que vai mudando. Se você fosse acompanhar esta linha numa bússola, ela vai mudando de direção o tempo todo. A outra forma de se ligar esses dois pontos não é tão curta, não é a menor distância, mas ela se mantém o tempo todo constante na mesma direção da bússola. Há uma discussão para qual lado que deve se rezar em relação a Jerusalém. De uma forma geral, quando se trata da Europa, por exemplo, quando se trata dentro de Israel, certeza, e nos arredores de Israel, não muda muito entre uma direção e a outra. Mesmo no Brasil, por exemplo, muda uns 4 graus entre uma opinião e a outra, o que é tão pequeno, uma pequena diferença que nem é perceptível. Ninguém reza assim nos milímetros para Jerusalém. Mas é curioso que em alguns pontos do globo tem uma grande diferença para qual lado rezar. Por exemplo, nos Estados Unidos já tem uma grande diferença, no Canadá tem bastante diferença entre uma opinião e a outra, e no Alasca, então, é praticamente uma diferença de 90 graus. Uma opinião, a opinião da menor distância, no Alasca, seria rezando praticamente em direção norte. E teríamos uma linha reta, entre aspas, uma linha com a menor distância entre o Alasca e Israel. Mas isso indo pelos polos. Então, a cada momento muda a direção. Em um momento você está para o norte, em outro momento dessa linha você já está para o sul. A segunda opinião de rezar no Alasca seria praticamente para o sudeste. Então tem uma diferença de praticamente 90 graus. Quando você reza para o sudeste, o tempo todo, em toda a linha, em toda a trajetória, a bússola está indicando a mesma direção. Logicamente, se você está se perguntando, existe um ponto onde daria para se rezar para direções opostas. E as duas seriam as menores distâncias para Jerusalém. Mas isso fica no meio do Oceano Pacífico, um lugar onde não mora ninguém, então não corre esse risco de não saber se reza para um lado ou para o outro. A direção que a maioria das pessoas utilizam para rezar para Jerusalém é seguindo a bússola, porque é a forma mais simples, mais fácil de saber em qualquer lugar onde você se encontra. Mas hoje em dia existem alguns aplicativos que podem mostrar as duas opiniões para aqueles que seguem a opinião da distância mais curta para Jerusalém. Mas como dizem nossos mestres, o mais importante de tudo é que a pessoa reze com seu coração direcionado para o templo
com intenção de estar direcionado para o templo sagrado. Geralmente, as sinagogas, quando são construídas, se coloca o Aron HaKodesh do lado correto, para que as pessoas rezem na direção de Jerusalém. Às vezes não é possível se colocar o Aron HaKodesh exatamente na posição milimétrica e no grau certo na bússola. Porque ou você coloca nesta parede ou naquela parede, e às vezes a direção de Jerusalém, a direção do templo, é no meio do caminho. Em Israel é muito comum sinagogas onde o Aron HaKodesh é construído na quina da sinagoga. Fica uma construção bem diferente, é uma forma de se direcionar com maior precisão para Jerusalém. Espero que você gostou de aprender mais sobre a direção para onde deve se rezar, que todas as suas preces sejam prontamente atendidas. Um forte abraço, diretamente de Jerusalém, e até o próximo, se Deus quiser.